Boa noite. A partir desse momento, você assiste ao Espaço Público, o programa de entrevistas ao vivo da TV Brasil. O convidado desta noite é Fernando Moraes, jornalista e escritor premiado. Um homem público que teve 2 mandatos de deputado pela oposição durante o regime militar e que também ocupou 2 secretarias de Estado em São Paulo. Para entrevistar Fernando Moraes, contamos hoje com a presença de Tereza Cruvinel, colunista do site Brasil 247 e que foi a primeira presidente da empresa Brasil de Comunicação. Aqui ao meu lado, como sempre, está Florestan Fernandes Júnior, apresentador da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Você participa do programa pelas redes sociais, cujo endereço se encontra aí na sua tela. Boa noite, Fernando. Boa noite, Paulinho. Fernando, se é que posso te chamar de Paulinho? Por favor. Você foi meu foca no Jornal da Tarde. Que bom. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta sobre jornalismo, essa nossa profissão, né, de tantos anos já. O seu livro Chateau foi um dos livros mais impressionantes que eu já li sobre jornalismo e jornalistas. Ele pinta o retrato de do primeiro chamado Barão da Mídia no Brasil, que tinha relações com poder imensas. Como você conta no livro, ele conseguiu convencer o ditador Getúlio Vargas a fazer uma lei só para beneficiá-lo, só para garantir que ele criasse a filha dele. Uma coisa assim absurda, inimaginável. Lei Terezoca. Lei Terezoca. Eu queria saber uma coisa. O poder dos barões da mídia mudou muito nos últimos anos ou continua essencialmente o mesmo? Olha, primeiro quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, com a Tereza, com você, com o Florestan. Eu sou de uma geração anterior. Eu sou amigo do Dante Moreira Leite e do Florestan Fernandes Sênior. Mas eu acho bom lembrar do Chateau nesses momentos em que a mídia brasileira faz a mamelada que está fazendo, porque o Chateau tinha se é que ele tinha alguma virtude, tinha muitas, mas nesse caso, que ele jogava aberto. Ele não escondia o jogo, ele não era um cara de bastidor. Ele não ficava ali conspirando por trás da cortina. Ele assinava artigo, ele pessoalmente, ia para a televisão, ele mandava matar, sabe? Era um negócio muito mais aberto, muito mais honesto, eu diria, do que é hoje, que é um negócio simulado, que as pessoas ficam com vergonha. Você pega os grandes veículos da mídia aí, eles têm vergonha de assumir as posições. Chateau não tinha, não. Chateau não tinha. Chateau, quando resolveu brigar com o Antônio Emílio, o velho, com o Zé Emílio, o pai, né? do Antônio Emílio de Moraes, Chateau ia para a televisão e dizia o seguinte: eu tenho que dar uma surra de rabo de tatu nesse pernambucano para civilizar ele, para habituar ele a conviver com a Avenida Paulista, com os empresários de São Paulo. Ele não tinha nenhum pudor de parecer o que ele era. E hoje as pessoas ficam com vergonha. Sabe, é uma mídia envergonhada que faz campanha sem vergonhas, mas por baixo do tapete. O Chateau não era um sujeito de se esconder atrás da cortina. Você está falando especificamente de os jornais brasileiros, os grandes veículos, terem posições e preferências políticas e não explicitá-las. Exatamente. Ao contrário do Não que fazem terem coragem, não terem coragem de dizer: eu sou a favor. Agora, não vamos falar abstratamente. Eu sou a favor do Aécio, eu sou a favor da Marina, eu sou contra a Dilma. Ninguém tem coragem de dizer isso. Ninguém tem coragem. E é uma coisa civilizada dizer isso. Aliás, de todos os veículos aí, eu acho que o único que assumiu foi a Carta Capital e disse: nós somos a favor da candidatura da Dilma Rousseff. Ninguém. Então, e que as melhores democracias... Você pega a Veja, você liga a TV Globo, você lê a Folha, lê o Estadão, lê o Globo. É um negócio sem vergonha. Porque nós que estamos já, eu com a barba branca, vocês são crianças, a gente percebe isso. Mas o grande público leitor
não saca que tem uma enorme de uma armação ali por trás. O que me tranquiliza um pouquinho é o seguinte: ninguém mais lê jornal. Ninguém mais lê jornal. Bem, deixa eu fazer vamos fazer antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o jornalista e escritor Fernando Moraes. Aos 68 anos de idade, mineiro de Mariana, Fernando Moraes é filho de um executivo do mercado financeiro e atribui seu gosto pela leitura e pela escrita ao fato de ter sido criado numa casa onde havia uma biblioteca com 2.000 livros. Sua primeira reportagem foi com apenas 15 anos, quando trabalhava como office boy numa revista de economia, e o único jornalista da redação não apareceu para fazer uma entrevista. Fernando Moraes começou a se destacar como profissional no Jornal da Tarde, em São Paulo. Em 1970, ele publicou a reportagem Primeira Aventura da Transamazônica, em companhia de Ricardo Gontijo e Alfredo Rizzuti. Pelo pioneirismo, a equipe ganhou o Prêmio ESSO de jornalismo, o primeiro dos 3 que Fernando Moraes recebeu na carreira. Sempre em busca de assuntos relevantes que escapavam à cobertura cotidiana de jornais e revistas, em 1976, Fernando Moraes passou 2 meses em Cuba, com quem o Brasil não mantinha relações diplomáticas desde o golpe de 1964. Não conseguiu entrevistar Fidel Castro, que só o receberia para um depoimento 2 anos mais tarde, mas trouxe material para o livro A Ilha, que passaria muito tempo na lista dos mais vendidos e hoje se encontra na 25ª edição. Distante do trabalho cotidiano das redações, a partir de então, Fernando Moraes passou a procurar assuntos e histórias por conta própria. Em Olga, escreveu a biografia de Olga Benário, militante do Partido Comunista Alemão e companheira de Luiz Carlos Prestes, que depois foi presa e deportada para a Alemanha nazista, morrendo num campo de concentração. Levado para o cinema, Olga foi visto por mais de 5 milhões de espectadores e, anos depois, a ser indicado para representar o cinema brasileiro na disputa do Oscar. Em 1994, com Chateau, o Rei do Brasil, Fernando Moraes fez um retrato pioneiro das relações do empresário Assis Chateaubriand e o mundo político de seu tempo, um livro indispensável para o entendimento do papel dos meios de comunicação no Brasil de hoje. Com 10 livros publicados, Fernando Moraes andou por assuntos e personagens variados. Fez uma biografia do escritor Paulo Coelho, um dos autores mais vendidos do mundo. Em Corações Sujos, apurou um universo pouco conhecido da imigração japonesa no Brasil. No livro mais recente, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, ele conta a história de espiões cubanos presos nos Estados Unidos quando procuravam desmontar uma rede de adversários de Fidel Castro que promovia atentados terroristas em Cuba. Fernando, esses 2 livros sobre Cuba são um marco na sua carreira, porque o primeiro, A Ilha, foi o livro da minha geração. Com certeza, os jovens todos tinham que ler esse livro. Agora, esse novo livro seu sobre os anos 90, né, sobre a questão da espionagem feita, eu queria saber de você o embargo econômico dos Estados Unidos naquela época e hoje. Tem diferença? Quer dizer, o que significa o embargo econômico contra Cuba naquele período do auge do socialismo e agora? Olha, Cuba é um fenômeno, né? É provável que vá para a história daqui a 200 anos, seus tataranetos, nossos tataranetos olhem para Cuba como não só como um país paupérrimo. Eu brinco dizendo que Cuba tem o PIB das LU, que conseguiu acabar com a fome, com o analfabetismo, enfim, com essas tragédias que nós ainda temos num tremendo país como é o Brasil, por exemplo. Todo mundo dizia, todo mundo não, né? Os inimigos da Revolução Cubana diziam que isso se devia, essas conquistas da Revolução Cubana se deviam à União Soviética.
E aí a União Soviética evapora, desmilingue, acaba em 1990. Mamãe morreu. Mamãe morreu, não tem mais leite de graça, não tem mais petróleo de graça, não tem mais açúcar comprado a preço subsidiado. E Cuba continuou mantendo padrões de educação, de saúde, de tudo reconhecidos pelo mundo inteiro. Por quê? Porque eles conseguiram o segredo de fazer uma revolução voltada para os interesses dos pobres. Dos pobres. Então, se você compara o bloqueio foi uma brutalidade, continua sendo uma brutalidade contra Cuba. Cuba não pode, por exemplo, Cuba comprou, 5 anos atrás, comprou 10 aparelhos esses tubos de fazer ultrassonografia, que você deita ali. Entra aquele tubo ali? Tubo, aquilo custou uma fortuna. Comprou da Toshiba, no Japão. Não podia trazer para Cuba, porque o navio japonês que aportasse num porto cubano para entregar os Aparelho aparelhos... de sonografia, para curar pessoas. Para curar a gente. Não é para dar tiro, não é para invadir o vizinho, para curar câncer, para curar o diabo. Não podia atracar em porto cubano, senão ficaria proibido durante 6 meses de atracar em qualquer porto norte-americano. Então, isso permanece, até hoje, isso permanece. Alguns poucos países, como o Brasil, do Lula e da Dilma, como o México, como a França, estão tendo a coragem de peitar os Estados Unidos. Então, quando as pessoas falam, eu vi hoje o Aécio na televisão, que tristeza, um cara esclarecido como ele, dizer que o Brasil financiou, deu de presente o Porto de Mariel. Meu Deus, mas até uma criança de 5 anos sabe que isso é mentira. Não deu nada. O BNDES financia obra no mundo inteiro. Então, o peito do Brasil de financiar obras em Cuba, o peito da França, da Espanha, de alguns países europeus, contra os Estados Unidos, é uma exceção. Eu queria falar de coragem. Como é que foi ir para Cuba, quando o Brasil não tinha relações com Cuba, quando os cubanos eram vistos no Brasil quase como exportadores da Revolução? Chega lá a ficar 2 meses, como é que foi essa viagem? Durante o regime militar, como é que foi? E era uma ditadura. Como é que foi tudo isso? Como é que foi? Você chegou lá? Como é que foram os contatos? Eu comecei a pedir visto de entrada em Cuba em 70, quando eu estava no Jornal da Tarde. Tem um diálogo curioso meu com o Dr. Rui Mesquita, que era o patrão, nosso patrão lá. Que eu falei com ele, doutor Rui, eu estou com vontade de pedir um visto de entrada em Cuba para fazer uma reportagem. E queria saber do senhor se o jornal libera. Ele falou, olha, em primeiro lugar, eu acho que Cuba não dará um visto de entrada para você quando souber que você trabalha conosco. Eles nos odeiam. Uma certa arrogância da família Mesquita achar que uma revolução odiava uma pessoa. O Estadão, eles nos odeiam. Mas tudo bem. Em segundo lugar, se eles derem o visto, eu acho muito difícil que a censura permita que você publique a sua reportagem. E agora, se eles derem e a censura proibir, manda o pau. Eu comecei a pedir o visto, comecei a pedir por amigos, não tinha nenhum tipo de relação. Pois não tinha contato direto, né? Como é que... não tinha embaixada no Brasil. Não tinha nenhuma embaixada. Então eram amigos que estavam exilados na França. Pediu na embaixada de Cuba na França. Isso, mandava meu currículo, as fotinhas. Um currículo vagabundo, porque era foca. Estou falando de 1970. Eu estava começando na profissão, eu não tinha nada para apresentar. Tinha um prêmio ESSO, que para eles já era um negócio meio queimado, né? Que era prêmio ESSO, né? Standard Oil.
não ajudava muito. 4 anos depois, quando eu já tinha saído do Jornal da Tarde, eu fui para a revista Visão, estava cobrindo a Revolução dos Cravos em Portugal. Legal. E recebi um bilhete do Marcito Moreira Alves, deputado Márcio Moreira Alves, na portaria, que está morando em Portugal, depois do fim do salazarismo, deixou um bilhete na portaria do meu prédio dizendo: o embaixador de Cuba quer falar com você. Cuba tinha acabado de reatar relações com Portugal. E eu fui lá e ele disse: olha, tem um pedido seu aqui, antigo, de visto para entrar em Cuba, e mandaram te avisar, descobriram que você está aqui em Portugal e mandaram te avisar que está liberado. Eu liguei para o Brasil e falei: ó, se vocês quiserem, eu vou pela revista. Se não quiserem, me deem férias, eu vou por minha conta. Mas eu vou, não vou perder a oportunidade de ser o primeiro jornalista que vai legalmente. Primeiro não, na verdade o Milton Coelho da Graça Tinha ido? já tinha estado pela Realidade lá, em 68, mas acabou não fazendo uma... Quase clandestino, ali uma coisa ali. Ali, mas né? ele esteve. Tá. A bem da verdade, eu devo dizer que o Milton Coelho, que eu não fui primeiro, que o Milton Coelho, meu querido amigo Cabeção, já tinha estado lá. Mas depois eu era o primeiro que ia para fazer uma reportagem. Fiquei lá, na verdade, 3 meses, fiquei janeiro, fevereiro e março de 1975. Fui de Portugal, estava em Portugal. Não dava para ir direto de Portugal para lá, eu tive que ir para Bratislava, ir para não sei onde, pegar um voo, um pau de arara, que saía da União Soviética, ia para Cuba, pingando pelo planeta, e levava 36 horas de Moscou até Havana. E foi assim, aí eu voltei, ia publicar a série, a reportagem em série na Visão, e o dono da Visão não gostou, Maksud, morreu agora há pouco, não gostou, não queria publicar, e aquilo começou a azedar a relação da gente, azedar, e ele acabou me metendo o pé na bunda, e eu fui embora. Eu falei: mas ó, vou embora, mas eu levo meus originais, porque isso aqui, quem conseguiu fui eu, não foi a revista. E aí começou a pintar a sucessão de prisões do Partido Comunista, ao qual eu do qual eu não fazia parte. As pessoas acham que sim. Nunca. Tive um pezinho na cozinha, era amigo do Goldman, era amigo de não sei quem e tal, mas nunca foi ali filiado, nada, nunca participou de nada. Orientação de Moscou não me pegava. E aí começou uma certa suspeita de que eu tinha ido para Cuba, não para fazer reportagem, já que eu não tinha publicado em lugar nenhum, que eu tinha ido para fazer subversão, para buscar dinheiro, para buscar arma, buscar... Marcum, por exemplo, Paulo Marcum... Preso? Preso, foi no meio da tortura. Começaram a perguntar de você. Uma das coisas que perguntavam para ele é o seguinte: o que Fernando Moraes foi fazer em Cuba? E pau, porque eles inventaram a tese de que eu era um canal paralelo do Partidão, que o Partidão era contra a luta armada. Pois é, como é que era isso, né? Que eu era um canal do Prestes, foi um negócio maluco. Mas, enfim, foi um negócio... Eu acabei escapando por pouco de ser preso, porque na véspera da morte do Vlado, os caras que foram prendê-lo bateram no meu emprego, e eu fui salvo pelo Samuel Weiner, pelo Luiz Carta, o irmão mais velho, já falecido, do Mino Carta, e pelo Domingos Ugaray, o dono da Editora 3, que enrolaram os milicos do NOICOD ali para eu escapulir. Bem, nós ouvimos o jornalista Nerlando Beirão, seu amigo. Ele nos enviou uma pergunta muito interessante sobre a imprensa hoje. Vamos ouvir a pergunta. Fernando, meio século atrás, quando você e eu começamos a fazer jornalismo, os patrões eram de direita e os jornalistas, salvo uma ou outra exceção,
eram de esquerdas. Hoje em dia, os patrões são de direita e os jornalistas também, salvo uma ou outra exceção, são de direitas. Me explica o que aconteceu. Olha, é difícil dizer o que aconteceu, eu não sei. Eu tenho a impressão que esse povo aí resolveu, isso é um emprego, né? Isso é um nicho de mercado. Falar mal do Lula, falar mal da Dilma, falar mal do PT, falar mal de qualquer proposta progressista, virou uma fonte de renda. Cada dia chega um novo. Cada dia chega um novo. Sabe? É um fulano, é um beltrano, é um gaúcho. E você tem historiador de padaria, tem antropólogo de passeata, você tem cientista político de botequim. E os caras, é um negócio de uma pobreza, de uma vacuidade inacreditável, inacreditável. Você vê, rapaz, eu não gosto de ficar dando nome às pessoas, porque é muito feio isso. O doutor Ulisses me ensinou uma coisa. Fale muito de coisas, pouco de pessoas e nada de você. Sábio. Sabe, doutor Ulisses, que foi eu só fui candidato a deputado por causa dele. Ele que me recrutou. Agora, você pega um sujeito como esse Vila, esse Marco Aurélio Vila aí de São Carlos. Gente, mas esse cara não aguenta um peteleco. Esse cara não aguenta um peido seco, com perdão da vulgaridade. Sabe, você pega o Globo, você pega o Estadão, você pega a Folha e pega os Magnoli, os Romagnoli, os Reinaldo. Gente, mas é de uma pobreza, mas de uma pobreza. Mas, o que tá porque acontecendo? direita era o seguinte, direita, boa direita, era o Gustavo Corsão. Era o Gustavo Corsão. Eu estou propondo para o Luiz Marx, meu editor da Companhia das Letras, reeditar o Gustavo Corsão, que era um homem de extrema direita, agora uma direita com uma substância, com conhecimento. Era aquele reacionário assim. Ele tem aquele livro chamado século do nada. Ou seja, vivemos no século XX, não aconteceu nada, foi tudo ruim. Mas ele tinha uma visão sobre isso. Claro, uma visão profunda. Ele conseguia elaborar, ele conseguia juntar coisas. Esses caras são de uma pobreza, mas de uma pobreza, de uma miséria. Você não acha que mudou a extração de classe dos jornalistas e que isso impactou esse viés ideológico? Ou seja, se você olhar os grandes jornalistas do Brasil, todos refletem um tempo no Brasil em que a ascensão social, a luta pela cultura, para chegar à universidade, né, pessoas que vieram de famílias humildes e tal. E hoje você tem o jornalismo como uma extração social de elite. Aí o diploma também forçou isso, as pessoas passar por universidades públicas onde só entra uma elite. Né? Olha, E que levou essa coisa assim. Na verdade, isso que o Nerlando falou, tem mais do que isso. Havia uma espécie de antagonismo. O Aquário defende seus interesses, porque ali estão os patrões com seus interesses. E a redação era outro campo. Claro. Né? E hoje não, hoje você tem as redações e os aquários em perfeita sintonia. Claro, eles pensam a mesma coisa. Agora, eu nem acho, não sei, mas eu nem acho que seja uma questão de extração social mais modesta ou mais abastada, mas eu acho que é o seguinte, é pior. Eu acho que é gente que está interessada num empreguinho. Ponto. Eu às vezes fico pensando o seguinte, esses caras, Reinaldo Azevedo, Magnoli e não sei quem, eles devem estar torcendo para Dilma ganhar. Porque é a única maneira deles garantirem emprego. Porque se ganha a Santa, ou se ganha o ESI já está fritado, hoje a gente viu as pesquisas aí, mas se ganha a Santa, eles perdem o emprego, eles não vão ter de quem falar mal. Ó, mudando um pouquinho de assunto. Devi Soroldani enviou uma pergunta pela internet. Qual foi sua sensação ao entrevistar Fidel Castro? E qual foi, na sua opinião, o melhor ensinamento recebido de Fidel?
Qual foi a importância? Olha, a sensação de entrevistar o Fidel Castro é quase indescritível para uma pessoa que tinha 28, 29 anos e estava entrevistando uma pessoa que eu continuo Sempre admirou? achando... Não só admirei, como continuo achando que é um personagem do século. Os nossos tataranetos, quando olharem para cá, vão identificar 5 grandes personagens. Não sei quem serão os outros 4, mas o Fidel está lá no meio. Primeiro isso. E, em segundo lugar, é o pragmatismo do Fidel. Ao contrário do que as pessoas acham, que o Fidel era um emocional, um passional, paredão, não sei o quê, ortodoxo, dogmático, paredão. Pisou fora da linha, põe no paredão. Ao contrário. Eu apertei ele na entrevista que a gente tiver, que me der a honra de reler a entrevista publicada na Veja, pode entrar na internet, ou no meu livrinho, Na Ilha, que eu incorporei a entrevista. Vai ver que eu apertei ele com um monte de coisa e ele elogiou o Jimmy Carter. Eu apertei. E ele falou, olha, eu sou obrigado a reconhecer que o Jimmy Carter não é um farsante como era o Reagan. O Jimmy Carter não é um tramposo, que é um sujeito... Enganador, né? Enganador, como era fulano de tal. Eu tenho que reconhecer isso. E outra pergunta que eu fiz para ele, que eu apertei, que eu dizia para ele, mas esses turistas que o Jimmy Carter está mandando para cá vão contaminar a juventude cubana com consumismo, vão querer comprar óculos Ray-Ban, vão querer comprar calça jeans e tal. Ele dizia, uma revolução que tenha solidez ideológica não se deixa contaminar por isso. E a verdade é essa. Passados 30, 40 anos já dessa entrevista, a revolução está aí, inteira, sabe? Integral. Agora, de qualquer maneira, eu entrevistei o Fidel e eu percebi na entrevista que ele me deu... Que ano? Foi em 89. Sei. E ele, na época, defendeu arduamente a repressão do governo chinês aos jovens na Praça da Paz Celestial. E disse que faria o mesmo se isso ocorresse em Cuba. E que mesmo se estivesse sozinho, só ele e o grupo que participou da Revolução, que eles iriam defender a Revolução sempre, mesmo estando sozinhos. Essa posição dele não é mal entendida pelos democratas? Quer dizer, passa a imagem de um tirano? Olha, se você para fazer uma revolução que produziu as transformações que a Revolução Cubana produziu em Cuba, se não for um pouco tirano, não faz. Não faz, porque não é o Brasil. Não é que você pega um Brasil da ditadura militar, do Sarney, do Collor, do Fernando Henrique, e faz uma transformação como a que o Lula e a Dilma fizeram. Não! Você transformou um puteiro, um bordel norte-americano, num país. E para isso, não é que ele botou na parede o Armínio Fraga, ele não fuzilou os Armínio Fraga, ele não fuzilou os Eduardo Gianetti, não, ele fuzilou os Fleury, sabe? O delegado Fleury. É isso. Lá foram para o paredão as pessoas que tinham cometido crimes contra a humanidade. Então, a virulência da Revolução Cubana, que só encontra paralelo... Os torturadores. Exatamente. Os torturadores. Os torturadores, seja bem claro. Só encontra paralelo na Revolução Russa. O radicalismo, e um radicalismo tão profundo que o Raul agora, 50 anos depois, está começando a corrigir. Porque esse radicalismo avançou para a área econômica e, de uma hora para outra... podólogo, a pessoa que tira unha encravada, era funcionário de Estado. Tinha um negócio em Cuba que chamava ele Rei de la Papa Frita, que era um sujeito que tinha carrinhos de batata frita espalhados pelo país, que nem carrinho de pipoca aqui, que fritava batata ali, um sucesso. E a Revolução
estatizou aquilo e teve que criar um ministério para administrar o rei da papa frita. Não existe mais nem a papa frita, nem o ministério. Então, as grandes cagadas da Revolução estão sendo corrigidas agora pelo Raul. Vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes, entrevistando um dos maiores biógrafos do Brasil, Fernando Moraes. Você pode enviar perguntas pelos endereços que aparecem na tela. Não saia daí. O Espaço Público está de volta e hoje conversa com o jornalista e escritor Fernando Moraes. Lembrando que você pode participar do programa enviando suas perguntas pelas redes sociais. A gente agora vai assistir a uma entrevista feita em 2003 no jornal Repórter Brasil, noite, sobre um assunto que Fernando Moraes trata em um dos seus livros. Vamos ver. O mais recente livro de Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, trata de uma história que nem todo mundo conhece. Os 5 espiões cubanos presos nos Estados Unidos. Eles avisavam ao governo de Fidel Castro sobre atentados e outros tipos de ataques a Cuba. Eles foram presos e condenados nos Estados Unidos. A TV Brasil entrevistou no ano passado a esposa de um deles, Adriana Pérez, que foi impedida de visitar o marido e há mais de uma década não tem contato com ele. Eu converso com a Adriana Pérez, que é a esposa de Gerardo Hernandes. Ela veio ao Brasil em busca de apoio e acusa os Estados Unidos de agirem de forma arbitrária. Adriana, por que esses presos, entre eles seu marido, não representam uma ameaça à segurança americana? O único objetivo deles, a única missão, era buscar informações dentro das organizações terroristas radicadas em Miami. Você pode dar mais detalhes sobre o trabalho que a rede de espionagem cubana realizava em Miami? Estes homens se infiltravam em organizações como a Alfa 66, que sempre teve a intenção de acabar com a Revolução Cubana através de atos violentos. O que a senhora espera do Brasil? Estes 5 homens precisam voltar para casa. 15 anos é muito tempo para ficar na cadeia. Peço ao Brasil e ao povo brasileiro que nos ajude a pedir ao presidente Obama um gesto humanitário para que Gerardo, meu marido, não morra na prisão. Então, Fernando, queria que você comentasse um pouco o que significa essa prisão nos Estados Unidos. A existência desses presos, que, enfim, a expressão do atraso, o que é isso? Olha, o ex-presidente Jimmy Carter disse que o erro jurídico que os Estados Unidos estão cometendo com os 5 cubanos é semelhante ao que se viu com o Sacco e Vanzetti, que é reconhecido como o maior erro judiciário da história dos Estados Unidos. E um assessor do Clinton, do presidente Clinton, o Bob Pastor, Robert Pastor, não sei se chegou a conhecer, entrevistar. Não entrevistei, mas sei quem é. Seu período norte-americano. Quando começou o julgamento dos 5 cubanos em Miami, na verdade, os advogados estavam tentando tirar o júri de Miami e levar para outro lugar dos Estados Unidos por causa do ódio da máfia cubana de Miami contra Cuba, contra a Revolução. E ele disse o seguinte: julgar agentes cubanos em Miami é o equivalente a julgar agentes israelenses em Teherã. Vai ser o resultado do julgamento. Você já sabe o que vai dar. O resultado do julgamento vai ser o mesmo. Então é uma brutalidade jurídica. O Gerardo, que apareceu, o carequinha que apareceu com o passarinho posado no ombro, ele foi condenado a uma brutalidade de que nunca se viu em nenhum país dito civilizado, que ele foi condenado a 2 prisões perpétuas e mais 15 anos de cadeia. E ele brinca dizendo o seguinte: o pior é que eu sou comunista, porque se eu fosse cristão eu podia morrer e nascer de novo e cumprir mais uma segunda vida, uma né? segunda vida. E depois mais 15 anos, mas eu sou comunista, eu sei que eu vou na primeira, eu vou morrer, acabo na primeira. Não vou conseguir cumprir a segunda. Claro, é uma coisa bem-humorada, cubana é muito bem-humorada.
Agora, é de uma violência muito grande, é um processo que tem o repúdio do mundo inteiro. Eu fui já 3 anos seguidos com gente, não só gente da Europa, da América Latina, mas gente dos Estados Unidos, como Danny Glover, como o Champagne, como o Oliver Stone, fazer manifestação na porta da Casa Branca. Fui 3 anos seguidos, todo julho. Eu vou lá e carrego cartaz e vou tirar o sono sábado de manhã da família Obama para exigir libertação. E uma coisa que chama a atenção é o seguinte: você encontra ali entre os manifestantes dezenas de prefeitos e vereadores dos Estados Unidos, de vários lugares dos Estados Unidos, inclusive do Partido Republicano. Apoiando isso? Apoiando a libertação Por quê? dos cubanos, porque sabem que é uma indecência. Olha. Porque sabem que é uma indecência jurídica, é uma barbaridade. Qual é a expectativa? Qual é a perspectiva de libertar esse pessoal? Eu sou ingênuo, eu sou um tonto, não sei se vocês sabem, mas eu achava que quando o Obama se elegeu presidente, preto, sabe, democrata, e preto, Estados Unidos, claro. Presidente preto. Falei, pô, esse cara é ele que vai resolver o problema. Imagina, ganhou um prêmio Nobel para o qual até hoje ele não fez jus. Prêmio Nobel por antecipação, preventivo, né? Preventivo, é que nem habeas corpus preventivo. Ele ganhou um prêmio Nobel preventivo, não fez absolutamente nada. E eu estou cada dia mais convencido do seguinte: nos Estados Unidos, esse negócio de democrata e republicano só funciona para política interna, para economia, para imposto e tal. Política externa é igualzinho. Para o mundo é a mesma coisa. Costuma ser pior. Porque se você olhar, os democratas meteram os Estados Unidos nas piores aventuras agressivas. Vietnã. Guerra do Vietnã, invasão de Baía dos Porcos e tal. O que é? É democrata. Quem é que acabou com a Guerra do Vietnã? O Nixon e o Kissinger. Fernando, está falando muito político. Vamos falar um pouquinho com o jornalista e escritor. Os últimos soldados da Guerra Fria talvez tenha sido assim, a sua pesquisa mais exaustiva, né? A ilha foi uma coisa assim, uma revelação, né? A Olga foi, digamos, um garimpo histórico, né? Você viu uma revelação histórica importante. Cada livro seu tem uma, digamos assim, uma originalidade na escolha. O Chateau, uma coisa muito importante para a compreensão sociológica do Brasil. De tudo isso, né, acho que você tem 4 biografias e 6 grandes reportagens, pode ser mais ou menos assim. O que mais lhe deu satisfação intelectual de produzir? Não sei dizer. Eu faço os meus livros com uma alegria tão grande, porque, no fundo, já que estamos aqui numa mesa de jornalistas, no fundo, você virar jornalista que publica em livro é você fazer a sua pauta, você estabelecer o tempo que você vai ter e você estabelecer o espaço que vai precisar para escrever isso. Nenhum jornal, nenhuma revista do planeta te dá essa liberdade. Então... Você faz isso desde os anos 70. Você é um exemplo de que se pode viver de escrever livros no Brasil ou você é a exceção apenas para confirmar a regra de que isso não é possível? Não é possível, não é possível. Eu não quero reclamar. Eu vivo há 40 anos de direito autoral, faço freelances e tal, mas eu vivo essencialmente de direito autoral. Criei minha família, eduquei minha família. Com os livros? Com os livros. O trabalho de jornalista não dava. Aquele salário de repórter não dava. Não dava. Mas não tenho nada. Não tenho nada. Vou fazer 70 anos. O único bem que eu acumulei foi a minha independência. Eu escrevo sobre o que der na minha telha, não preciso pedir orientação para ninguém. E você tem quem publique, né? E tem quem publique. E, graças a Deus, inshallah, tem quem leia. O Lira Neto esteve aqui no programa e ele comentou
com a gente que o livro que ele fez sobre a Maísa, o Jaime Monjardim não gostou, né? E você fez algumas biografias. A Olga, o Luiz Carlos Prestes, gostou da sua obra? Ele reclamou num Roda Viva da referência que eu fiz da virgindade, que é uma reclamação, na verdade, injusta, porque ele me falou disso espontaneamente. Eu tenho a fita gravada, eu não sou bobo. Eu tenho a fita gravadinha que ele disse que a primeira vez que ele foi para a cama com uma mulher foi com a Olga, ele tinha 37 anos, ela tinha 20, sei lá, e ela já tinha experiências outras, enfim. E ele ficou meio... Mas, na verdade, não chegou a brigar. Talvez ele não esperava que você publicasse, né? Apesar dele ter dito espontaneamente, sem eu perguntar. O Paulo Coelho ficou um pouco sentido. Quando eu publiquei a biografia do Paulo Coelho, ele parou de receber meus e-mails, parou de responder meus e-mails e não respondia mais os meus telefonemas. E eu mandei... Pois é. E aí ficou. E aí, como eu tinha que ir à Líbia para tentar fazer um negócio com o Gaddafi, um livro, era um projeto, um livro com o Gaddafi, como não tinha voo direto, não tem voo direto do Brasil para Trípoli, eu tinha que ir via Europa e resolvi ir via França para poder parar na casa do Paulo Coelho. Fui lá e bati na porta do apartamento, tomou um susto. O que você está fazendo aqui? Falei, vim saber por que você não responde mais. Não. Sabe, não fala comigo e tal. Não, vem pra cá e tal. Ele é muito cordial, é um cara afetivo. E a gente tinha ficado quase 4 anos ali juntos. Isso cria algum tipo de laço, sabe? Você não fica 4 anos dentro da casa de uma pessoa sem que isso gere algum tipo de laço afetivo. E aí ele falou, olha, né? Eu falei, mas eu escrevi alguma coisa errada, alguma coisa, eu menti? Em algum momento eu inventei alguma coisa? Ele disse, não, eu só fiquei espantado porque eu nunca tinha me visto do jeito que eu apareço no seu livro. É como se fosse uma psicanálise. Mas não tive nenhum problema. Eu tive um problema com o Geisel, com o general Geisel. Desculpem, essa tosse é uma recomendação para que as pessoas não fumem charutos. Cubanos. Qualquer um. Não cubanos. Qualquer um. Charutos são deliciosos, mas comprometem. Eu, na primeira edição do Chateau, tem uma informação, um negócio irrelevante, na verdade, que eu digo que o Geisel foi sócio de 2 alemães em 1933, na Paraíba, quando ele era interventor do governo Getúlio, e ele pediu um amigo comum para me dizer que não era verdade, que ele nunca tinha recebido dinheiro que não fosse de cofres públicos desde a sua... E eu fui apurar e ele tinha razão. Era falha minha. Aí eu corrigi, na segunda edição do Chateau, mandei um exemplar para ele pedindo desculpas, disseram, ó, touché, o senhor tinha razão, foi erro meu e tal. Mas não tem tem um processo do Ronaldo Caiado contra mim, 2 processos, um ele perdeu, outro ele ganhou, a gente está discutindo ainda, está em instância superior, mas nada que, sabe, que comprometa. Perguntar uma coisa. Ronaldo Caiado por quê? Fala, Ronaldo Caiado é o Por causa processo... do livro Toca dos Leões, né? Toca dos Leões, do Oliveto, que tanto o Oliveto quanto o Zellmeister me contaram separadamente, sem que um soubesse que o outro estava me contando, que o Caiado, quando foi buscar a agência para fazer a campanha dele para presidente da República. Presidente. Presidente, em 89.
que ele fez uma promessa que eu não posso repetir aqui, porque senão o juiz... Volta o processo, você é de Volta novo o processo, acusado. Né? Mas que eu tenho prova, tá gravado. Tá gravado. O Gabriel Zé Meister reconheceu que disse e que ouviu e pagou uma multa. O Oliveto não. O Oliveto... Esqueceu. Esqueceu. Uma pergunta aqui. O Paulo Gomes manda pelo Facebook. Você considera a biografia como um trabalho de autor, com qualidade literária, ou como um trabalho de pesquisa e organização? Como é que é essa sua coisa aí? As duas coisas. A biografia não é nada diferente de uma grande reportagem que você, Paulinho, você, Florestan, você, Tereza, receberiam num jornal ou numa revista. Vai fazer um mega perfil, uma capa da revista ou um especial do jornal sobre fulano de tal. Bom, num livro você pode fazer 700 páginas, 800 páginas, ou como o Lira fez com Getúlio, 1.800 páginas. Sim, são 3 tijolos. Maravilhoso, né? Maravilhosos, maravilhosos. Uma aula de Brasil, uma aula de história do Brasil. No jornal ou na revista você tem limitações de espaço, de tempo. Mas, no fundo, é igualzinho para responder para o Paulo. Paulo, isso. Paulo Gomes. Paulo Gomes. Não há diferença essencial. Tem alguns autores de não ficção que torcem o nariz um pouco quando eu digo que todos os meus livros são grandes reportagens, como se reportagem fosse um negócio subalterno. Eu não acho. Eu acho que uma grande biografia é uma grande reportagem. E não só a biografia. Porque eu não sou autor só de biografia. Você pega um livro sobre os japoneses, por exemplo, é uma biografia. Corações Sujos, que não é uma biografia, é uma grande reportagem que eu poderia ter feito para o Jornal da Tarde, para Veja, para não sei onde, só que teria que espremer. No Então, passado, né? Você está falando. No presente não tem mais espaço para isso. No presente não tem O mais. jornalista e escritor Eric Nepomuceno, o bicho, Grande bicho. bicho do Jornal da Tarde, Saudoso. enviou uma pergunta. Vamos ouvir. Fernando, eu ouvi dizer que você vai parar de escrever livro. Como você não ficou rico, eu queria te perguntar, se você parar de escrever livro, você vai viver do quê? Eu brinco dizendo que eu vou vender caju na Praça Buenos Aires, ali perto da minha casa. Por que caju? Porque eu passo ali e pergunto para os carinhas, eu gosto muito de caju, e eu pergunto quanto é que custa a bandejinha de caju, e o preço me deixa estarrecido. E eu começo a pensar, pô, isso deve ser um bom negócio. Se eu vender 20, 30, 40, 50 caixinhas por dia, eu sou capaz de ganhar mais dinheiro do que escrevendo livro. Agora, não vai dar. Eu não tenho uma vida cara. Eu não cheiro cocaína, eu não sustento amante paraguaia, eu não tenho casa em Paris. Meu luxo, o que é? Fumar um charutinho cubano de vez em quando. Motocicleta eu só tenho quando as vacas estão gordas. Atualmente eu tenho uma motocicleta vagabunda, uma BMW 1950. Nossa, que Mas barato. é de colecionador, né? Mas não é motocicleta. Mas não deve ser cara, né? Não dá para ir para Buenos Aires, não dá para ir para o Canadá e tal, que é as coisas que eu gosto. Então, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, não tenho bem nenhum. Não vou vender caju, vou tentar vender caju, mas vou tentar, antes de me dedicar ao cajuísmo, eu vou tentar fazer um projeto. Estou montando um projeto de um canal de notícias para a internet chamado Blitz, em língua espanhola e portuguesa, bilíngue, para cobrir um universo de 750 milhões de pessoas no mundo que falam espanhol e português. Uma coisa com imagem e movimento, com vídeo, com telefoninho, o cara filmando dentro do táxi, onde estiver, e gente espalhada em todo o planeta. Agora, como o meu patamar de expectativa material é muito baixo,
Sabe, eu não preciso de dinheiro, não sou um cara, não sou um Ike Batista, eu não sou um... Hoje é um sabe? cidadão de classe média, né? Não fala assim, eu vai sou- que Batista. Mas você por favor. acabou não confirmando se vai ou não parar de escrever a pergunta. Vou parar de escrever. Não, vou parar de escrever. Não escrevo mais livro. O livro do Lula que eu estou fazendo é o último livro que eu vou escrever. Eu não E o aguento, ACM? porque eu estou com o saco cheio. Mas não sei, eu dou para alguém, dou para você, dou para o Paulinho. Mas você não começou a obra do... Comecei, mas não sei se eu vou terminar. A única coisa que eu sei, que eu estou convencido de que eu vou terminar, é o livro do Lula, que não é uma biografia, que é uma fatia da vida dele que vai da cadeia, em 1980, até o fim da presidência. Depois não quero mais. Não quero por quê? Primeiro que dá um trabalho monumental. Monumental. Você fazer pesquisa, você tem que fazer 200 entrevistas. Cada entrevista leva 1 hora, 2 horas, 10 horas. Tem entrevistado que você faz 3 dias. 3 dias de entrevista, você fazer 200 entrevistas. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, Paulinho, por Tá favor. na hora- vamos fazer um intervalo. Tá. Vamos fazer um breve intervalo. Vamos voltar, continuando com esse maravilhoso trabalho de ficar fazendo entrevistas que eu tenho a impressão que você sempre gostou muito. Porque entrevista de anos, Paulo Coelho foram 4 anos de entrevista, né? Entrevista de anos, você gostou muito. Vamos voltar. E fique aí, até já. Estamos de volta com o Espaço Público, que hoje entrevista o jornalista e escritor Fernando Moraes. Com a palavra, Tereza Covinel. Obrigada, hein? Olha, continuando com o escritor. A Academia Brasileira de Letras cada vez mais gosta de colocar lá gente sem obra, né? E ela te rejeitou uma vez quando elegeu o Marco Manciel para a cadeira que você disputava. Depois, você nunca mais concorreu. Não, você não pretende concorrer? Isso te... Quer dizer, você tem uma marca com essa recusa? Não, eu pretendo concorrer ainda. Algum dia. Eu gosto, eu tenho admiração. Se você olhar a lista dos membros da academia, tem muita gente ali que seguramente você gostaria de conviver com elas. Muita gente. Com certeza. Dá uma espiada, dá uma olhada na lista. Com certeza. Com certeza tem gente ali que você gostaria de conviver. Seja pela produção cultural, intelectual dele, seja pela Pessoa, vida né? política. Pela vida política. Então, eu gostaria não sei, dá muito trabalho. Eu disse na época, e é verdade, como eu tinha sido candidato a governador de São Paulo, 1 ano antes, eu disse que era mais difícil se eleger membro da Academia Brasileira de Letras do que se eleger governador de São Paulo. Fernando, você está falando de política, eu estou lembrando aqui que você foi deputado 2 vezes e conviveu com grandes parlamentares, como o próprio doutor Ulisses, né? Uma época em que a política tinha um sentido muito mais forte, porque era um enfrentamento com a ditadura e aquele período foi muito rico, né? Inclusive em ações feitas dentro do parlamento. Eu pergunto para você, o que aconteceu com o nosso parlamento que hoje faz política através de denúncias declaratórias e não através de grandes projetos e grandes discursos? São 2 momentos diferentes da história do Brasil. Naquela época você tinha uma divisão radical, de um lado quem estava contra o regime, do outro lado quem estava a favor. E hoje, não hoje, com o passar do tempo, e sobretudo com o fim da ditadura militar, o parlamento acabou se transformando muito num instrumento de construção de carreiras pessoais não exatamente políticas, sabe? Carreiras empresariais. Tem um universo de gente hoje no Congresso Nacional, aqui em Brasília, que usa o mandato para sustentar negócios, para sustentar... Os que fazem negócios com a política, né? Os que usam a política para fazer Mas negócios. teve um internauta que fez a pergunta,
que você chegou a participar de um vídeo com o Raimundo Pereira em que você Sim. denunciava, né, o julgamento do chamado mensalão. Sim. Que envolve parlamentares presos e condenados, né? Por que o senhor fez isso? Bom, primeiro por convicção. Vamos lá, Por então. convicção. Eu estou absolutamente convencido de que o chamado processo do mensalão, a ação AP 470, é uma fraude. É uma fraude, é um erro jurídico que o Brasil vai reconhecer. Eles foram condenados injustamente, todos. Tem provas aritméticas, não é prova política, é prova aritmética. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Tem provas aritméticas de que não houve o delito pelo qual eles foram julgados e condenados. Houve um delito, sim. Eles fizeram caixa 2. O PT fez caixa 2 e devia ter sido processado pela lei eleitoral, não por uma ação penal. Então, o Zé Disseu está na cadeia, Delúbio está na cadeia, não sei quem mais está na cadeia, Genuíno está na cadeia. Isso é uma brutalidade que a história do Brasil haverá, eu acho que ainda no nosso tempo de vida, Isso vai acontecer. que a história do Brasil haverá de reconhecer isso. Eu ancorei aquele vídeo produzido pelo Raimundo Pereira sem ganhar um tostão. Aluguei o terno, eu não tenho terno. Eu deveria ter vindo de terno aqui hoje. Vocês dois aqui engravatados, a Tereza toda Não é elegante. alugado, hein? É comprado esse aqui. A gente Tereza prestava, toda não tivesse elegante. falado, hein? E eu aqui vestido como um andrajoso. Eu teria que alugar. Eu aluguei o terno, paguei do meu bolso o aluguel Aquele do terno que aparece lá no Aquele vídeo terno terno. azul marinho que eu apareço no documentário, eu aluguei para poder ir fazer ancorar o documentário. Por quê? Por convicção. Ninguém me pediu, o Zé Disseu não sabia da existência daquilo, não sabia, nunca falei com ele daquilo. Fui para o estúdio, li o roteiro, dei palpites no roteiro, falei com o Raimundo, olha aqui e tal, o que você acha? Mexe nisso, mexe naquilo. Está de acordo? Está de acordo. Marca a hora, eu vou lá. Mas Quando você vê não o vai cara- fazer a biografia do Zé Disseu? Não sei, acho que não. Meu plano é não escrever mais livro nenhum. Aliás, Mas- roubaram o computador, né? Não, mas roubaram o computador, mas ao contrário do que disseram aqui em Brasília, não foi um roubo político, não. Foi ladrão de praia que entrou na minha casa do Guarujá. O cara entrou para roubar. 2 meninos entraram para roubar um forno de micro-ondas, viram o computador, levaram o computador. Só que na memória do computador estavam os meus originais do Zé Disseu, mas eu peguei de volta. Recuperou. Vamos aqui, a não escrever. Eu acho que, pelo seu talento, pela sua disciplina, você devia aos seus leitores uma coisa, que é atravessar uma fronteira que você sempre tocou na sua obra, né? Que é a fronteira entre a grande reportagem e o romance histórico, né? Você passou sempre muito próximo dela. E eu acho que você nos devia isso, que você faria um grande romance histórico com algum desses temas. Quem sabe na próxima encarnação. Nessa eu não quero mais. Agora, a única coisa que eu quero é ganhar na Mega Sena acumulada e ficar cuidando das minhas netinhas. Sabe? Não quero mais saber de livro, isso enche o saco, não dá dinheiro. Bem, então vamos ouvir. Tem pessoas que não concordam com isso. O professor de jornalismo literário da Universidade de Brasília, Paulo Paniago, nos enviou uma pergunta a respeito disso. Há algum personagem na história brasileira que você gostaria de ter biografado e nunca te ocorreu ou você não teve oportunidade? Alguém que falta no seu rol de biografias? Sim, tem um monte de gente, professor, que eu gostaria de biografar e que... Um em particular. Geisel. Acho que o Geisel dá uma belíssima biografia. Apolônio de Carvalho dá uma belíssima biografia. E um que está um pouco nas minhas mãos, que é o ACM, que eu gravei 9 anos
com o E senador. não vai fazer? 9 É uma entrevista de 9 anos que o senhor fez. 9 anos de entrevista, não sei quantas centenas de horas. Imagina, deve ser uma loucura. Sabe? Diz aí uma coisinha que marcou nessas notas. Não tem uma coisinha. É uma Mas onde é que tem? São 9 fitas? Estão aonde? Onde que está no isso? no meu computador e com Tudo lá? Tudo e com Tudo degravado backup, tudo degravado. Tudo. Você já alguma vez ouviu tudo isso? Já. E aí? É uma maravilha. Você gosta de acender um charuto e ficar ouvindo? É uma maravilha. É uma O que te chamou mais a maravilha. E o atenção? ACM, o ACM, eu convivi muito com o ACM, ele era uma Ele pessoa... era uma maravilha, né, uma ele era pessoa o bem e o muito mal. formidável, Ele lembra um pouco Chateaubriand nesse sentido, porque quando eu publiquei a biografia do Chateau, os amigos do Chateau me acusavam de ter transformado Adoçado. ele num monstro. E os inimigos do Chateau me acusavam de ter transformado ele num mecenas, num santo que salvou as artes do Brasil, E eu me dei conta de que eu estava certo. Porque, duas coisas. Claro. Então, o ACM é isso também. Agora, o ACM é um negócio inacreditável. O ACM é um E personagem... o que falta pra você falar assim, ó, eu vou encerrar a minha vida de biógrafo com a CM? Porque você tá falando com tanto amor desse Tá tão personagem. pronto, né? Tá Dá tão pra pronto passar. na tua cabeça. Mas, Quem ó, sabe? Tá prontinho, só falta escrever, né? Tá Prontinho, só falta escrever. E é isso né? mesmo, ele era Não, uma vamos ver, ambivalência, Vamos ver. mas ele era O que eu não formidável quero nessa mais, o ambivalência. que eu não quero mais é ter compromisso com o editor e ficar devendo livro pro editor. E ficar falando que você demora, né? Não, Porque é atrasador. exatamente. Fernando Moraes é atrasador. Exatamente. Não, me dá dinheiro, me dá adiantamento, eu torro o dinheiro, a vaca engorda, eu vou lá e compro uma motocicleta. Aí tem que entregar o livro. Aí tem que entregar o livro. E aí começa o desespero. Aí começa a agonia. Então, faz começa você sem pagar depressão, adiantamento. tem que tomar Você já Zoloft, teve? Prozac. Depressão? É. Não, eu sou depressivo. E teve que... Não, eu tomo remédio, vou sair daqui, vou pro hotel, vou tomar minha pastilhazinha. Não, claro. Sou depressivo. Fernando, eu lembro que, acho que foi em 2002, você me ligou dizendo que ia ser candidato ao governo do Estado e tal. Eu até fui lá conversar com você na sua casa. E aí você sai candidato e no caminho você abandona a campanha, né, e denuncia o seu parceiro na política, né? Porque você foi secretário de Cultura do Quércia. O que aconteceu e por que o Quércia não é um personagem para um livro seu? Bom, falar de morto é muito ruim quando você fala mal. Você vai dizer, sempre vai se dizer, pô, tá falando mal de um cara que não pode se defender. Mas o Quércia fez uma sacanagem comigo. Não tô fazendo aqui nenhuma injúria, porque isso é público. Ele sabe, ele sabia. Ele quis pegar o meu tempo de candidato a governador na campanha eleitoral e usar para ele na campanha dele para senador. E eu disse para ele que comigo não. Comigo não tinha esse papo, que eu não era laranja. E aí ele disse que o tempo era do partido. Que o tempo era do partido. Eu falei, não, senhor, a lei diz que o tempo do governador é tempo do governador. E não sei quem, e deu a banana e fui-me embora. Uma pergunta assim, quando você topou ser candidato a governador com o apoio dele, você imaginou que tinha alguma tramóia ou você achou que era... Não. O partido estava precisando de uma inflexão à esquerda. Não era a primeira vez. Anos antes, o partido precisava de uma inflexão à esquerda. Partido MDB. MDB. Vamos O que ele fez? Ele chamou o Beluso, chamou a mim, chamou o Severo Gomes, chamou o Goldman, chamou não sei quem, que era o pessoal que dava não era só que dava uma face de esquerda, mas dava um conteúdo. Dava um conteúdo de esquerda. Conteúdo de esquerda. Eu fiz a Secretaria da Cultura com gente do PT, com André Singer, Arrigo Barnabé, Pedro Paulo Sena Madureira, Mário Prata e tal. Então, eu acreditava, quando ele me chamou para ser candidato a governador, que era uma tentativa do partido que já estava meio se esmerdeando ali para a direita. Sua mulher vai reclamar depois. Vai, Marina me puxa a orelha. Você é tão vulgar. Machado de Assis jamais diria isso num programa de televisão. Mas ele
achou que eu ia baixar a crista e se enganou. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do nosso programa com o jornalista e escritor Fernando Moraes. Não saia daí. Estamos de volta com o Espaço Público, que hoje entrevista o biógrafo e jornalista Fernando Moraes. Lembrando que você pode mandar suas perguntas pelas redes sociais. Fernando, o colunista Sérgio Léo mandou uma pergunta. Ele mandou pelo vídeo, mas não ficou uma boa imagem, então eu vou ler a pergunta dele. É o seguinte: se você, abandonando as biografias, como você anunciou, não seria o caso de você fazer pequenos livros-reportagens que seriam muito úteis para as pessoas entenderem o que está se passando? Por exemplo, um livro-reportagem sobre a Grécia, naquela crise de 2008, que até você foi para lá. Outras coisas desse tipo. Você acha que isso caberia? É um projeto viável? Você acha que isso faz falta hoje? Olha, pode ser que seja uma saída para mim e para o mercado de livros. Charutos, não fumem. Tá certo. Pode ser, porque não exige um esforço tão grande de você ficar 4, 5, 6 anos entrevistando gente e tal, e faz um livro curtinho, pequenininho, e que conte uma história. Eu estou até com uma tentação de fazer, olha, você vê como são as coisas. Eu estou com uma tentação de fazer um livrinho, 150 páginas, depois do Lula, claro, sobre o Programa Espacial Brasileiro. É um negócio fascinante. Fascinante. É uma aventura. Se você escrever como a gente escreve, português, que as pessoas entendam, não escreve em economês nem em engenheiros, é uma aventura impressionante a importância que isso tem para a história do Brasil, para o futuro do Brasil, e que ninguém conhece. Não tem a menor ideia. Nada. Eles vão lançar agora um segundo satélite com a China em dezembro. Isso aí seria se eu não tivesse com o Lula... Seria um gancho ali. Seria um gancho para você fazer um livro pequenininho, não precisa, sabe, 800 páginas. Lira Neto, 3 livros. Fernando Moraes também. 3 livros também de gosta 800 de uma, né? páginas, Não, um livro de 150 páginas bonitinho, pode ser. Olha, como é que chama? Sérgio Léo. Sérgio Léo. Pode ser. Do Valor Econômico. Você acha que ainda existe espaço na nossa imprensa para grandes reportagens, como você fez na época do Jornal da Tarde ou da Realidade? Não, tem mais. Não tem, ninguém se interessa. Eu não sei por quê. Porque os editores dizem, não, as pessoas querem coisa curtinha, uma página e meia, e acabou. Ué, se fosse assim, como é que o Lira ia vender 3 livros de 800 páginas cada um? Como é que ia vender o Paulo Coelho de 800 páginas, Chateaubriand de 800 páginas? Não, as pessoas querem saber, querem. Os jornais é que não querem investir nisso. Olha só, os jornais, você é um jornalista do papel, né? Vem do papel. Hoje nós estamos aqui, os jornais estão vivendo esse seu dilema com a chegada do jornalismo na internet. Os jornais vão acabar? Algum dia vão acabar, não sei quando, né? Mas, enquanto isso, o jornalismo da internet vai se afirmando, vai se impondo. Como é que você vê essa questão? Jornais já acabaram. Acabou. Nós estamos vendo os últimos dias de Pompeia. Jornal acabou, revista acabou e logo televisão acaba. Livro nem se fala. Eu tenho batido boca com os meus colegas. Você acha que o livro acaba? Acaba. Livro como a gente conhece. Livro de papel. Acabou. Mas é tão mais gostoso ler o livro. Eu não consigo nem pensar em comprar ler o livro no tablet. Tô falando, ó. Paulinho. Eu sou bom isso aqui, ó. Falar o quê? Paulinho. Não, esse papo de que... Não, eu gosto do cheiro. Não, eu gosto de abrir. Mas você não acha gosto que é de diferente? Cheiros. Eu gosto de determinados cheiros. Não há uma diferença entre o livro e o jornal. Mas olha, a tecnologia de uma hora para outra vai fazer o tablet com cheiro de tinta e de papel. Se quiser, vai te dar até isso. Você não acha que há uma diferença entre passar a ler jornal no tablet e o livro? Né? Não há uma diferença na relação afetiva com o objeto? Vai acabar. Há na nossa geração. Seus filhos, seus netos,
Não terão Não terão nenhuma relação com isso. Meu filho é um grande leitor, tem 20 anos e gosta de livros de Mas, papel. mas olha, ele é o último dos moicanos. Eu acho que talvez não seria um caminho novo que está surgindo, porque mesmo a televisão... Ficou triste. Eu também. Claro, eu também Eu tô triste. tô legando para minha cidadezinha, Então, as bibliotecas vão Mariana, ser- onde eu Mariana. nasci, uma biblioteca de 4.000, 5.000 livros que eu comprei ao longo da minha vida, herdei um pouquinho do meu pai, mas é uma biblioteca de comprado livro por livro, não tem livro de metro ali, livro de lombada. Por quê? Porque não tem onde pôr. Não tem onde pôr. E logo, logo, daqui a 30 anos, a biblioteca de Mariana não vai ter onde pôr. Acabou. Agora, acabou. Você não acha que essa nova tecnologia está, de uma certa maneira, abrindo um novo caminho para o próprio livro e para a própria televisão? Quer dizer, hoje... Claro, mas não com o formato que tem hoje. Quer dizer, a televisão não vai acabar como linguagem, como veículo. Ela vai Não, acabar a forma com- de ver, né? Exatamente. Exatamente, O chamada plataforma. O que vai mudar é Ela a vai plataforma. se fundir com a internet Você vai ver, no mesmo... você vai ver televisão aqui, No você vai celular. ver televisão no celular, você vai ver televisão no iPadinho, no E você no vai que escolher for. a hora e o quê? Exatamente. Mas eu queria que você falasse do jornalismo na internet enquanto conteúdo, que muda para o jornalismo na internet na medida em que acabam as limitações de custo de papel, custo de tinta, etc. Quer dizer, você acha que pode ter um impacto positivo para E a mais que qualidade isso, né, do Tereza? jornalismo? Acho que mais que isso tem a questão do imediatismo. Quer dizer, a notícia está ali. Gente, a morte do assassinato do Gaddafi, Que a gente viu. 200 telefones de 200 pessoas diferentes filmando ele sendo empalado, sendo trucidado ali. No dia seguinte você vai ver o Globo, a Folha, o Estadão. O que, Antigo, que né? pode ter mais do que o que você viu? Então, o que eu acho é o seguinte, a internet está atravessando essa transição do jornalismo do papel para o jornalismo da internet, está levando a uma irresponsabilidade absoluta. Absoluta, porque é o seguinte, como não tem nenhum tipo de referência, nenhuma referência, você senta, você agora vai para sua casa, cai um lustre na sua cabeça, você pira, você vai para a internet, escreve uma loucura, e no dia seguinte, no dia seguinte não, um Imediatamente, segundo depois, e isso se você é uma pessoa que tem expansão, Tem na seguidores, internet, seguidores e tal, isso está em milhares, milhares, milhões de pessoas. Por quê? Porque o único controlador é você próprio. Então, eu acho que é um negócio horroroso, a gente está vendo o resultado disso aí, mas a tendência é que haja uma certa autorregulamentação. Mas é horroroso, mas ao mesmo tempo é meio emancipador, né? Claro, Porque claro, a gente... estamos libertados, estamos libertos. Estamos libertos, não temos Agora, patrão. tem esse... Você é o seu próprio Roberto Marinho. Não, por Qualquer pessoa, é isso. Qualquer pessoa que possa comprar um telefone celular e um notebook nas Casas Bahia é o seu próprio Roberto Marinho. Se você tiver o que dizer, vai ter gente querendo ouvir. Tá. No dia seguinte, você tem uma estação. certo. E tem a Verdade. outra diferença que é que ninguém fala sozinho mais, o comunicador que fala para muitos. Agora Claro, o outro está replicando de claro. lá, está te criticando, está te rebatendo, está participando, como aqui nós mesmo nesse programa, né? Nós Claro, tem acabamos gente de ter- aqui dando porrada. E é uma coisa interessante, porque a própria televisão, quando o telejornal vai para o ar, ele já está antigo. Porque durante todo o dia você está acompanhando o noticiário. E você já viu com a Online. qualidade muito Agora, melhor do que está na televisão e com a sua seleção, não a do dono da televisão. Você vai no site do Guardian, você vai no site do não sei onde, você vai na Al Jazeera, você vai na Telesur, você vai na CNN. Na hora que vai a TV Globo pro ar, é a visão da família Marinho. E antiga, né? Já passada. Antiga. Não, é que também o tempo deixou de ter um dono. Porque tem o tempo de quem fica ligado, que para ele tudo é velho, né? Porque ele já viu tudo. Agora, o cidadão, cada pessoa passa a ter um tempo. Sabe o que é, Paulinho? É. O seguinte, eu, que sou mais velho que todos vocês aqui, sou um ancião perto de vocês, eu achava
que a democratização dos meios eletrônicos, rádio e televisão, de comunicação, ia se dar nas barricadas, nas passeatas, nas tribunas, nas trincheiras e tal. E a tecnologia andou mais rápido do que a minha ideologia. E de uma hora para outra surgiu um negócio chamado internet, que eu não preciso matar ninguém para poder falar com 10 milhões de pessoas. Eu não preciso fuzilar ninguém para ter a audiência da Globo ou a audiência maior do que a da Globo. Basta ter um troço desse que custa R$50, R$100, Mas tem um R$1.000. pressuposto, que é o acesso à internet aumentar, democratizar Mas cada o acesso. dia né? mais, mas cada dia mais, Mas o Brasil Tereza, ainda tá- isso aí. tem crescido, isso é um negócio mas, incontrolável. exemplo, Então, a ideologia ficou atrás da tecnologia e a democratização dos meios eletrônicos de comunicação, não estou falando de papel, estou falando de rádio e TV. De uma TV pública como Isso. essa, que foi uma guerra para implantar. Deixa eu né? colocar um problema aí. Porque é o seguinte, é verdade na teoria. A tecnologia não é mais rápida que a ideologia. Mas, para você atingir esses 10 milhões, não é todo mundo que atinge. Porque atingir 10 milhões, você tem que ter um canhão. Você tem que ter replicadores, multiplicadores. Paulinho, Não, vamos você dizer, tem que ter que um você tivesse, nível de inclusão. Vamos dizer que um ano atrás você tivesse criado um blog individual seu aqui em Brasília e você tivesse descoberto com um dia de antecedência que o governo brasileiro ia comprar os Gripen e não os Rafale nem os Boeing. E você anunciasse. A presidenta Dilma Rousseff, depois da manhã, vai anunciar que está comprando os Gripen suecos. 10 minutos depois, o site Paulinho Moreira Leite ia estar bombando em todo o planeta. A partir daí, qualquer coisa que você dissesse ia ter milhões e milhões e milhões de acessos. Então é o seguinte, quem tem informação, tem público. É isso. Mas, que às vezes Se o Obama, se você é amigo da filha do Obama, da Malia, e ela liga para você e diz o seguinte, Paulinho, meu pai falou que hoje à noite eles vão... Eu ouvi meu pai falando com não sei quem... Que vai libertar hoje os à noite cubanos. vai libertar os cubanos ou que vai jogar bombas em cima do Iraque. Claro. Você dá em primeira mão. É isso. Mas há um pressuposto ainda diferente, que é o seguinte, para que a internet suplante os meios eletrônicos, o rádio e a televisão, é necessário uma maior inclusão digital das populações, sobretudo de países mais pobres. Então, assim, a África está longe, né? Mas vai. Mas vai chegar, claro que vai chegar. Mas olha, é muito provável, não sei, estou aqui chutando, nem sei se é muito provável, é possível que boa parte dessa população da África que ainda não tem dinheiro para ter acesso à banda larga, não tenha nem televisão ainda. É uma exclusão virtual, né? Claro, estão absolutamente fora. Estão excluídos. Fora. Né? E de uma hora para outra com um aparelhinho que custa uma titica, sabe? Hoje, cada vez mais o preço está baixando. Você pode ver o Paulinho Moreira Leite estando na África do Sul, estando em Dubai, estando no diabo que o carregue. Isso se ele tiver numa plataforma que consegue chegar lá. Porque tem muitas Mas pessoas que também... Mas chega, mas cada dia que os mais. grandes sites, eles são de grandes... Mas cada dia empreendimentos, mais, né? cada dia mais Cada dia isso mais vai democratiza, sendo... é verdade. Bem, olha, conversa está ótima, mas é o seguinte, nós precisamos agradecer... Chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Nós precisamos agradecer ao nosso convidado, Fernando Moraes, especialmente a você que está nos assistindo. Eu agradeço também a jornalista Tereza Cruvinel, que muito nos alegrou com sua participação. Agradeço ao professor Fernando Júnior, que também esteve aí. Tereza Cruvinel, que foi importantíssima na implantação dessa emissora. Exatamente. A existência, que devemos, inclusive, a existência dessa emissora e a realização desse programa histórica. Muito bom. E, desde já, convido você para a próxima terça-feira em novo programa Espaço Público. Até lá.